Por enquanto a gente vê o funcionamento. E olha, já uma outra dica aqui, olha o painel do carro. Tirei o pé do acelerador, olha o que aconteceu. O giro em zero. Então o sistema híbrido leve já está operando aqui no carro. Porque eu tenho zero rotações do motor, o carro está funcionando, a gente está andando aqui numa velocidade. Agora, a hora que eu acelero, ele engata a nona marcha novamente. Então a gente já viu aí o sistema híbrido leve funcionando corretamente, né? Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Mercedes-Benz GLE 53 AMG, a união de um SUV que transporta 7 pessoas com super esportivo. Então aqui o cliente consegue ter a sofisticação de um modelo de linha premium, performance de super esportivo e ainda a utilidade de transportar 7 pessoas e um carro que consegue sair do asfalto e ainda superar alguns obstáculos sem tanta dificuldade. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes desse modelo pra lá de exclusivo. Já vai uma curiosidade aí, porque o GLE no mercado brasileiro, principalmente aqui na linha AMG, ele tem 2 carrocerias. Essa daqui que vocês estão vendo é a SUV, que tem 7 lugares. Porém, ele existe também com a carroceria coupé. Naquela outra carroceria são apenas 5 lugares. E um fato curioso, pelo menos no mercado brasileiro, existe uma diferença na motorização. O GLE Coupé tem um motor um pouco mais forte, mas esse daqui não deixa nada a desejar pela performance que ele entrega. O coração desse carro aqui é um motor 6 cilindros em linha, tá pessoal? Atenção, não é V6, é 6 em linha. Esse é um motor 3.0 litros de injeção direta de combustível. Claro que é um motor turbo. Mas a curiosidade aqui é que esse carro ele é um híbrido leve. Então, além do motor a combustão, entre a transmissão do carro e o motor, existe ali um outro motor elétrico. Esse outro motor elétrico ele é responsável, por exemplo, em dar a partida no motor a combustão. Mas ele também pode acrescentar um pouquinho de torque e potência, justamente para o carro ter um desempenho um pouco mais eficiente. Isso também ajuda a economizar combustível. Não é só isso. Por ele ser um híbrido leve, ele tem aquele sistema de coasting. Então, quando você está na estrada em velocidade constante, dependendo da situação, até mesmo numa descida suave, ele pode desligar completamente o motor a combustão e manter o resto do sistema do carro funcionando. É um sistema híbrido leve de 48 volts. Por conta desse sistema híbrido leve, acredite se quiser, um carro desse está isento do rodízio numa cidade como São Paulo, por exemplo. E para entregar toda a performance desse motor, aqui a gente tem uma transmissão que a Mercedes chama de AMG Speed Shift TCT 9G, ou seja, é uma transmissão automática de 9 marchas. E outra coisa, esse carro também tem o sistema de tração Formatic Plus. Então é um sistema de tração integral no carro, com gerenciamento totalmente automático, mas lembrando, né? O GLE ele é derivado da plataforma E da Mercedes, então ele tem uma tração prioritariamente traseira. A tração pode ser até 100% só traseira, mas ele faz a distribuição automática entre o eixo dianteiro e traseiro de forma totalmente dinâmica, de acordo com o estilo de condução ou o tipo de terreno onde o cliente está. Por ser um SUV de grande porte, claro que não é um modelo leve. Esse carro tem um peso de 2.375 quilos. Mas olha, ele consegue ter uma performance muito boa, afinal de contas são 435 cavalos de potência com um torque máximo de 560 Nm, que dá aproximadamente 56 kg de torque. Só para vocês terem uma ideia, o 0 a 100 desse carro acontece em apenas 5 segundos e a velocidade máxima dele é de 250 km por hora, limitada eletronicamente. Para ter certeza da estabilidade desse carro, ele vem com a AMG Ride Control Plus. É uma suspensão ativa. Então vamos entender. O carro, em vez de ter uma mola e amortecedor, ele tem uma espécie de bolsa de ar que substitui esses outros 2 componentes. Inclusive, essa bolsa de ar permite que você levante o carro para uma condição off-road ou até mesmo quando você está na estrada em velocidade maior,
abaixe o carro para você ter mais estabilidade. Inclusive, o motorista tem controle dessas funções. E aí, claro que a suspensão, o controle dos braços de suspensão são totalmente independentes. Aqui na frente ela é uma construção double wishbone e lá atrás ela é uma suspensão multilink. Outra curiosidade, os pneus têm medidas diferentes. As rodas, claro, são sempre 21 polegadas, mas aqui atrás o pneu é mais largo. Aqui a gente tem, por exemplo, um pneu 315 de largura, perfil 40, aro 21. E lá na frente ele é um pouco mais estreito. Então aqui o pneu é 275 de largura, 45, 21. Claro que a proporção de altura do pneu, ela é em função da largura. Então os dois pneus têm a mesma altura, mas o de trás é mais largo. O ponto interessante é que por ser um pneu bem largo, você vai ter ótima estabilidade na estrada. Mas olha a curiosidade, se você olhar o pneu, você vai ver que o ombro dele, né, a altura do pneu, não é um pneu de perfil tão baixo. Normalmente quando a gente vai em carros de proposta esportiva ou super esportiva, você tem um perfil de pneu bem baixo. E esse perfil baixo, quando você vai para o fora de estrada, é bem complicado, né? Porque o pneu não tem aquela condição de fazer a deformação. Aqui, você vai ter um pneu bastante largo na estrada, mas ele tem uma altura que se você tiver que sair do asfalto, ele não vai sofrer tanto naquelas condições de fora de estrada. Outro detalhe aqui a respeito do pneu. Esse aqui não é um pneu run flat. A Mercedes tem alguns carros que saem com o pneu run flat. Como é que a gente sabe que ele não é run flat? Se você olhar ali do lado do pneu, tem uma inscrição MO, que é o Mercedes-Benz Original. Então é um pneu original do carro Mercedes-Benz. Quando ele é run flat, tem o MO e o Extended, que aí indica a tecnologia run flat, mas esse pneu aqui é convencional. O sistema de iluminação desse carro aqui é muito especial. Estamos falando de um dos mais eficientes sistemas de farol que existem nos carros da Mercedes-Benz no mundo. Inclusive está escrito aqui na frente, ó, Multi-Beam LED. Claro que é um farol totalmente iluminado em LED, mas o detalhe é que cada bloco desse farol aqui tem 84 segmentos de LED. Então você está dirigindo o carro à noite na estrada, usando a câmera ali do para-brisa, ele entende o trânsito à sua frente. E aí ele consegue proporcionar iluminação sem ofuscar o carro que está na sua frente ou na contramão, isso de forma totalmente ativa. Vamos ver esse farol ligado? Porque ele já tem uma curiosidade, quando você liga o farol, ele acende de forma suave, não é aquele acendimento rápido e aquele apagar rápido. Além disso, o farol alto também tem aí esse acendimento suave. E aí temos a luz de pisca totalmente em LED. Mas o legal é ver esse farol à noite funcionando, porque o sistema é bastante preciso e eficiente. Por ser um modelo híbrido leve, a partida é muito mais suave, não tem um motor de arranque. Quem faz isso é o motor gerador. Escutem como a partida é mais suave. Tá vendo que não tem aquele barulho alto, aquele clec-clec-clec de partida de motor de carro? O desligamento também é mais suave. Vamos repetir mais uma vez? Bem mais agradável a partida por conta do sistema híbrido leve. Esse modelo tem um tamanho bastante grande. Só para vocês terem uma ideia, no entre-eixos desse carro aqui são praticamente 3 metros. De comprimento total, 4,95 metros. De altura, ele tem 1,78 metros. E de largura, considerando os espelhos, é 2,15 metros. Portanto, precisa de espaço na garagem para poder guardar aqui o GLE 53 AMG. Aqui não existe aquele problema de deixar a porta meio aberta. Olha só, quando você abre a porta e encosta a porta, ele puxa a porta para dentro automaticamente. Não é só do motorista não, ele faz isso com todas. Basta ela estar encostadinha, ele já faz a sucção da porta para dentro. Muito mais conforto. Aqui atrás o conjunto também é todo iluminado em LED com uma assinatura bem característica da Mercedes-Benz. E por ser um modelo AMG, a gente consegue ver as duplas saídas de escapamento. Na verdade, 2 saídas de cada lado. Esse escapamento aí, ele é bastante sonoro e aí, lá dentro, através de botões, você consegue mudar inclusive a sonoridade do escapamento. Outra coisa que ajuda aqui é a tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Você consegue acionar aqui pela chave, por botão lá dentro ou por botão aqui na tampa. E pela chave também, você consegue, por exemplo, fazer o fechamento da tampa. Eu destaco sempre isso, porque tem modelos de carro que você só abre a tampa pela chave. Aqui você abre e fecha.
O GLE 53MG é um modelo de 7 lugares. E como é que faz o rebatimento dos bancos? Não é tão difícil assim. Você tem esse botãozinho aqui do lado, que você empurra para frente e empurra o banco. Só que você percebeu aqui que o banco claramente bateu ali no banco da frente. Não tem muito problema aqui não, porque ó, você vai usar esses botões aqui, ó, para poder fazer com muito mais facilidade aí o rebatimento dos bancos ali da segunda fileira. Mas você deve ter percebido ainda que os bancos não desceram completamente. Como é que resolve esse problema? Os bancos da segunda fileira também têm ajuste elétrico, inclusive aqui na porta, aqui do lado. Por esse ajuste você consegue fazer muitas mudanças no banco. Então, para poder rebater completamente o banco, você vai empurrar aqui o banco para frente, olha só. Aí ele vai descer completamente aqui o banco. E aí, no momento que você retornar o banco para trás, não vai ter problema o encosto de cabeça. Inclusive, você tem um botãozinho aqui do lado para colocar o banco na posição original. Então vocês estão vendo que é tudo por ajuste elétrico, facilitando muito a operação do sistema. A Mercedes-Benz não informou a capacidade do porta-malas quando você tem os 7 bancos abertos, mas a gente tem a informação nessa configuração. Nesse caso são 630 litros até essa altura aqui. Vocês devem estar sentindo falta, mas cadê a cobertura retrátil do porta-malas? Pessoal, ela está guardada aqui, tá vendo? Vai dentro do próprio carro, aqui a cobertura retrátil. Então quando você vai utilizar, basta tirar ela e aplicar aqui no carro. Não vai mais utilizar, você consegue guardar aqui dentro, de forma bastante simples. Então até a altura da cobertura, 630 litros. E se a gente rebater aqui os 2 bancos, né? Colocar eles aqui para frente, qual vai ser a capacidade que a gente vai ter nessa situação? Considerando até a altura do teto, são 2.055 litros. Lembrando também que a gente pode usar aquelas configurações modulares. Imagine que você precisa levar um objeto mais longo, porém você precisa transportar 4 pessoas. Então o que você pode fazer? Você pode rebater aquele lado do banco, rebater apenas esse banco traseiro para o objeto mais longo e deixar esses 2 bancos aqui armados. Assim você transporta 4 pessoas e uma bagagem um pouco mais longa. Então você tem essa possibilidade de brincar com as configurações dos bancos de acordo com a sua necessidade. É importante observar que esse veículo não possui step. A solução dele é o compressor com o sistema selante, que funciona muito bem para furos pequenos, aqueles furinhos geralmente de prego e parafuso. Mas se o furo for maior ou o pneu rasgar, aí não vai ter jeito. O carro volta para casa de guincho. A suspensão desse carro é ajustável em altura, mas imagine que você terminou de usar o carro num circuito fora de estrada e a suspensão aqui está mais alta, né? Esse é o ponto mais alto da suspensão. E aí você precisa colocar ou tirar bagagens aqui do porta-malas. Fica meio alto para você poder fazer isso. Mas olha só, tem esse botão aqui do lado, que quando você aciona esse botão, ele vai descer a suspensão traseira justamente para facilitar o carregamento ou descarregamento aqui do porta-malas e você não ter que fazer tanta força aí com as suas bagagens. Aqui a gente tem câmera 360 graus, mas a câmera traseira ela não fica exposta. Se a gente olhar aí atrás, não dá para ver a câmera. Toda vez que você engata a ré ou aciona as câmeras, aí ela é exposta. E quando você termina a manobra, o sistema automaticamente guarda essa câmera. O espaço aqui na segunda fileira de bancos é excepcional. Vocês estão vendo aqui do meu joelho ao encosto do banco, mais do que 1 palmo. Movimentação de pés também é excepcional, dá até para cruzar as pernas. Até quem vai aqui na terceira posição tem bom conforto. Mesmo tendo um pouquinho mais alto aqui, você vê que é uma base reta, então não tem problema para apoiar os pés. Agora, é importante observar que esse espaço todo aqui tem que ser às vezes dividido com a terceira fileira de bancos. E como é que você faz isso? Aqui na porta você tem os ajustes para colocar o banco um pouco mais para frente. Olha só, eu vou levar o máximo que dá aqui. Aqui é a posição mais para frente possível. E ainda assim,
eu continuo tendo uma distância boa do meu joelho ao encosto do banco. E às vezes você precisa também levantar um pouco aqui o encosto. Você vai fazer isso aqui por aqui, ó. Essa aqui eu diria que é uma posição não tão confortável, mas adequada para você abrir espaço lá atrás e ao mesmo tempo conseguindo fazer uma viagem aqui. E até mesmo o encosto de cabeça, olha só, ele é ajustado pelo botão aqui do lado. Então, como a gente está vendo, é muito fácil fazer aí o ajuste dos bancos. E ainda tem mais coisas como saída de ar-condicionado. Não é só aqui, você também tem aqui do lado, na coluna B do carro. Então você tem o ar aqui e o ar aqui. Até mesmo embaixo do banco você tem saída de ar-condicionado. E o ar-condicionado é controlado em 4 zonas. Olha só, esse lado aqui controla o meu, esse aqui controla o do outro passageiro. Você consegue ainda aqui fazer o ajuste da velocidade e ainda escolher o modo automático. E por aqui o direcionamento. Você quer o ar lá para baixo aqui, ou somente aqui em cima. Isso tudo ainda tem descansa-braços escamoteável com 2 porta-latas, alça de segurança aqui no teto com ganchinho e luzinha de leitura, essas redes atrás dos bancos para você colocar revistas, jornais ou tablets, e ainda mais 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. No banco do passageiro da frente, você tem todos os ajustes aqui na porta, inclusive até mesmo o extensor aqui para quem tem as pernas um pouco mais longas. Além disso, 3 memórias diferentes e aquecimento do banco em 3 níveis, permitindo um ajuste muito preciso do banco do passageiro. O acabamento Mercedes-Benz sempre chama atenção. Aqui na parte superior, couro acolchoado. Aí aqui você também tem uma peça revestida em couro, onde você apoia o braço é couro acolchoado. O único plástico duro que você nota é aqui, mas ainda assim, quando você passa a mão, você percebe que ele é mais agradável ao toque. E o porta-objetos também tem aqui borracha na parte de baixo para evitar que determinadas coisas fiquem fazendo barulho. E por fim, essa peça aqui, que parece alumínio, né? Além de você ter o sistema de iluminação. Quando você vem para dentro do carro, continua esse bom acabamento. Painel aqui todo revestido em couro. Aqui embaixo também é revestido em couro na parte do porta-luvas. E essa extensão da peça da porta também com a iluminação em LED que é personalizável. Vamos entender o que esse modelo aqui tem sobre o capô. Inclusive, olha só, colocou a mão aqui no símbolo, aqui embaixo. Abertura com 2 molas a gás para facilitar. O motor aqui é um 6 cilindros em linha, 3.0 litros, turboalimentado de injeção direta de combustível. Pessoal, esse motor está associado a uma transmissão automática de 9 marchas. A própria Mercedes chama ela de AMG Speed Shift TCT 9G. Mas tem uma curiosidade, porque além do motor a combustão, entre o motor a combustão e a transmissão, existe um motor elétrico. Esse carro aqui é um híbrido leve de 48 volts. Esse motor elétrico consegue apoiar o motor a combustão. E também o sistema híbrido leve permite que esse carro em velocidade constante na estrada, quando você não está acelerando ou numa suave descida, desligue completamente o motor, mantendo os sistemas principais do carro ativo. Esse motor elétrico ele também vai ajudar um pouco na economia de combustível. Então ele divide o trabalho com o motor a combustão, principalmente dentro da cidade naquelas arrancadas. Mas é importante observar, isso aqui é um híbrido leve, portanto, esse veículo ele não se move em modo totalmente elétrico. Para ele se mover, ele sempre dependerá do motor a combustão funcionando. O que o sistema híbrido leve faz é tirar um pouco da carga do motor a combustão e dessa forma auxiliar na economia de combustível. Alguns números interessantes aqui da GLE 53 AMG. Será que é um carro leve? Definitivamente não. Peso em ordem de marcha, 2.446 quilos. O máximo que você consegue colocar de carga nele são 704 quilos. E aí o peso bruto total é impressionante, 3,15 toneladas ou 3.150 quilos. Outra curiosidade, se você precisar fazer um reboque, como é que funciona? Se o reboque não tiver freio, peso máximo limitado a 750 quilos por conta da legislação brasileira. Mas se o reboque tiver freio, olha, é impressionante a capacidade.
3,5 toneladas você consegue puxar com esse monstro aqui. Mas e o sistema híbrido leve desse carro? Contribui com alguma coisa nos números? Primeira coisa que a gente tem que entender é que é um sistema de 48 volts. Então o carro tem duas baterias. Tem aquela bateria tradicional de 12 volts. Inclusive aqui na frente, se a gente olhar aquele terminal vermelho ali, é o ponto positivo da bateria de 12 volts e também tem esse parafuso aí que seria o ponto negativo para você fazer uma partida auxiliar. Além desse sistema de 12 volts, tem um sistema de 48 volts com uma bateria de íon de lítio. Mas a bateria ela não é muito potente, ela tem cerca de 1 kWh. Daí o motivo desse carro não se mover em modo 100% elétrico. É uma bateria muito pequena. Porém, em alguns momentos, essa bateria, quando carregada, consegue acrescentar um pouco de potência e torque ao conjunto combustão. Potência máxima do motor elétrico, que está ali entre o motor e câmbio, é de 15 kW, o que equivale a aproximadamente 20 cavalos. Mas o que mais interessa nesse motor é o torque, que aí o torque máximo dele, que é durante alguns instantes, é de cerca de 200 Nm, o que dá 20 kgfm. Então, quando o sistema híbrido leve atua no motor a combustão para complementar a potência, né, aí ele tira o trabalho do motor a combustão, um pouco do trabalho, e é exatamente isso que faz o modelo ser um pouco mais econômico. E os números do modelo estamos mostrando para vocês aí na tela. Mas e para a aventura no fora de estrada? Pois bem, ali na frente, o ângulo de entrada desse carro é de 21 graus. Aí nós temos aquele ângulo central, formado pela linha que sai da base do pneu ao meio do carro e do meio do carro à base do pneu traseiro, que é 16,3 graus. Inclusive, esse carro tem 19 centímetros de altura em relação ao solo, nessa posição normal da suspensão. E o ângulo de saída aqui atrás é de 19,9 graus. Agora, pessoal, esses números é na posição normal da suspensão, porque como eu já expliquei, essa suspensão, quando o carro está em velocidade na estrada, pode ser mais baixa, e quando você coloca ele no modo off-road, a suspensão fica mais alta. Os números no modo off-road, a Mercedes não informou. O console aqui, entre os bancos, é muito bem organizado. Quero chamar a atenção aqui do descansa-braço, que claro, né, forrado em couro acolchoado, apertou o botão, você tem aí um compartimento bastante bom, ele é grande, inclusive com uma porta USB do tipo C aqui para carregamento. Agora, não dá para ver na câmera, mas aqui embaixo tem um símbolozinho de um raio que quando a bateria da chave acaba e você precisa fazer uma partida para reconhecer a chave, você vai colocar a chave nessa posição aqui, ele vai fazer o reconhecimento mesmo da chave sem bateria e vai permitir a partida do carro. E no resto do console, eu vou começar com esse botão que é utilizado para você setar a altura do carro. Então se você quer levantar o carro, você vai dar um toquinho aqui para poder subir o carro. Se você quer descer o carro, dá um toquinho para trás e ele desce o carro. Aqui é basicamente um apoio da mão para você poder usar esse touchpad aqui para controlar as funções da tela da central multimídia. Em volta desse touchpad você tem aqui os modos de seleção de direção do carro, acionar as câmeras 360 graus, atalho rápido para as configurações, uma tecla que você personaliza como você quer essa função do telefone, rádio, mídia, mapa de navegação e aqui é um botão de volume que também serve para você emudecer rapidamente a central. E por fim você tem aqui ó, esse tipo de venezianinha aqui, tá vendo? Para abrir e fechar, onde isso daqui é um carregador de celular por indução, aqui uma tomada de 12 volts, ou você pode usar as portas USB do tipo C para carregamentos positivos. Isso aqui é um porta-copo, mas olha o detalhe, apertou aqui, se você tem aí um copo ou uma garrafa menor, você tem esses suportes para não ficar balançando. Então, assim para os copos e garrafas menores e assim para aqueles que são maiores. Então você consegue ver uma organização muito bem feita aqui no console. Os modos de condução, esse botão aqui no console. Selecionando ele, você vai ter os modos exibidos aqui na tela da central. Começa nesse modo aqui para um piso de baixa aderência, no caso neve, que nós não temos na maior parte do Brasil. O modo individual que você configura como você quer. O modo de conforto, o Sport e o Sport Plus. Tá vendo que tem dois modos esportes aqui mudando as configurações do carro. Mas não é só esses modos aqui. Aqui do lado ó, você tem esse outro botão, que se você ativar aqui o programa, você tem aqui uma seleção de um modo Trail, né, que seria para lama, por exemplo, e esse outro aqui para você usar na areia. Então além dos modos pelo botão, você tem esses aqui pela tela. E além desses modos, aqui do lado,
você também tem as configurações diretas de como você quer a transmissão. Você quer ela com um controle manual ou automático. Para desligar aqui o programa de estabilidade e aqui para mudar a sonoridade do escapamento. Então a gente consegue ver várias configurações para personalizar o carro. Existe uma outra maneira de usar os modos de condução, através desse botão que tem aqui no volante. E aí você vai girar. Você pode escolher aqui o modo de baixa aderência, de piso, o individual que você configura, Comfort, Sport e Sport Plus. Fica muito mais fácil usar aqui pelo volante. Do lado esquerdo do volante, você também tem um botão aqui para ação rápida, mas ele pode ser personalizado. Como é que funciona? Você pode escolher a função que você quer aqui em cima. Então tem o AMG Dynamics, programa de estabilidade, suspensão, transmissão, start-stop e altura da suspensão. Aqui embaixo é a mesma coisa. Escapamento, transmissão, start-stop, altura da suspensão. Ou seja, você vai deixar aqui naqueles que você mais usa. Eu, por exemplo, gosto do escapamento e o AMG Dynamics. Quando eu quero acionar o sistema, você só vem aqui e aciona, tá vendo? Ligou e desligou. Ou então, sonoridade, ligou ou desligou. Então você configura quais são as funções que você quer utilizar com acesso rápido. Você ainda consegue personalizar as funções que serão exibidas aqui nesse botão. Como é que você faz isso? Nesse menu aqui da tela da central multimídia, você vem aqui no lapisinho. Tem aquelas funções que eu já mostrei para vocês, mas eu quero colocar outras. Você vem aqui em mais, então vamos escolher as funções. Vou colocar aqui, por exemplo, visualização em 3D. Quero colocar também aqui dados do veículo e dados do motor. Pois bem, já programei o botão. Agora olha como é que ele está. Tá vendo aqui o 3D? Vou apertar. Ficou vermelhinho, botou a câmera 3D aqui na tela da central multimídia de acesso rápido. Eu vou desligar aqui, vamos pegar uma outra função. Essa daqui, ó. Apertei, ele já vem direto aqui na tela de dados do veículo. Pegar uma outra função aqui, essa aqui do motor. Olha aí, cliquei na função, vem com os dados do motor. Então, você consegue ainda personalizar quais são as funções que você quer exibir, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do botão, através da tela da central multimídia. O motorista também consegue ter a informação de como está o modo de condução. Nessa tela clássica aqui, você pode colocar nesse menu de setup. Aqui você consegue ver o estado do motor, transmissão, AMG Dynamics, suspensão, escapamento e programa de estabilidade. E mexendo no Dynamic Select, olha só, o modo Sport fica desse jeito, o modo Sport Plus, você vê que ele altera mais coisas. Você também tem aqui o modo Individual, que é aquele que você configura da forma que você quer. E por fim, o modo de piso de baixa aderência. Agora, aqui no modo Sport Plus, por exemplo, o programa de estabilidade está ligado. Então, pela tela da central multimídia, você pode vir aqui, ó, apertar esse botão, ele vai colocar o programa de estabilidade no modo Sport. Porém, o programa de estabilidade aqui, ele continua ligado, só que ele está no modo Sport. E se eu quiser desligar o programa de estabilidade? Aqui na tela da central multimídia, você vai apertar aqui e segurar. Olha lá, ele mudou para vermelho e disse: agora o programa de estabilidade está completamente desligado. Então você vê aqui que ele deixou o carro praticamente todo em vermelho. E se eu quiser a transmissão manual? Eu venho aqui, seleciono. Agora você tem o carro inteirinho aqui no modo vermelho, tá vendo? E aqui, claro, quem está dirigindo tem que saber muito bem o que está fazendo, porque não tem nenhum sistema de assistência e o carro vai entregar tudo que pode. É fácil saber se o veículo está equipado com o sistema Multi-Beam LED. Olha só, quando você dá a partida no carro, ele faz uma checagem de farol. Além dele ligar o farol suavemente, ele faz esse sistema sequencial de luz que é o check dos blocos de LED, além do alto nivelamento. Então, se você perceber isso, é que o carro tem um Multi-Beam LED. Como que a gente configura o Head-Up Display nesse carro? Bom, usando os botões aqui do volante, você tem aqui a função para trocar as telas. Só que quando você coloca para cima, aí ele entra aqui em todas as funções que você consegue exibir na função do Head-Up Display. Vamos ver na prática como é que é. Aqui é o Head-Up do modo Race, função Super Sport, indicação padrão de velocidade, informação mínima de velocidade, indicações de off-road, indicação de economia,
Aqui para você configurar o head-up, onde você consegue subir e descer o head-up e também mexer no brilho. Tudo aqui usando diretamente o botão do volante. E se você não quiser, por qualquer motivo, utilizar o head-up display, então ó, posso colocar ele aqui nessa posição e aí eu tenho aqui o botão para desligar a função do head-up display. Central Multimídia aqui é o MB UX, né, o Mercedes-Benz User Experience. Então ela tem uma tela touchscreen com vários menus. Aqui, quando você quer voltar rapidamente para essa função de home, por essa tela da Central Multimídia você tem acesso às configurações do smartphone quando conectado por Bluetooth, mapa de GPS embarcado, que não vai depender de nenhum sinal de celular para funcionar. Você também tem aqui a função de rádio, inclusive se a rádio tem aí a informação da emissora, né, aparece aqui a indicação. Vindo aqui para o lado, você pode escolher as fontes de áudio, então pode ser ou via USB ou até mesmo pela conexão Bluetooth, que no caso aqui está usando o meu smartphone. Você também tem aqui alguns aplicativos de imagem quando você está usando um pendrive e aqui o menu de conforto. Nesse menu de conforto você tem aqui uma série de configurações do banco, como por exemplo esse, que quando você aciona ele faz pequenos movimentos no banco enquanto você está dirigindo para que você não fique muito cansado. Você pode escolher a duração do programa e o que vai mudar no banco, se é só um encosto, a superfície também do banco. Você tem isso para o motorista e para o passageiro. Outra coisa, a parte de aquecimento dos bancos, que você também consegue fazer aqui pela tela da Central Multimídia. E o posicionamento automático do banco é muito interessante. Eu estou aqui com a minha posição de banco, mas vamos supor que você seja uma pessoa de estatura bem baixa. Vou colocar aqui, por exemplo, 1,56 m, né? Uma pessoa com baixa estatura. E ó, iniciar posicionamento, hein? Olha o que ele vai fazer. Olha lá. Tá ajustando o banco. Olha aí. Levantou o banco aqui, puxou o encosto para frente, o volante e o encosto. Então uma pessoa baixa, ele já tem uma posição pré-definida. E se for uma pessoa bem alta, vamos colocar aqui, por exemplo, 1,99 m, iniciar posicionamento. Olha só. Ele está levantando o encosto, agora ele está abaixando o banco. Olha que legal. Fez o levantamento do assento, está afastando o banco agora e vamos ver o que ele vai fazer aqui na coluna de direção. Olha aí. Para alguém mais alto, e ele está trazendo a coluna de direção aqui para cima. Então, o carro já te sugere, né? Agora eu vou colocar aqui na minha altura, ó. Vamos ver se é realmente a posição que eu gostaria, 1,78 m. Vamos ver. Vamos ver se eu fico numa posição confortável. Se é igual à posição que eu tinha colocado para dirigir. Bom, essa é a posição sugerida pelo carro. Mas eu particularmente prefiro que o banco fique um pouco mais para baixo, coluna de direção também mais para baixo. Mas você vê que o carro já te sugere aí uma posição ideal para dirigir. Pois bem, ainda aqui nós vamos ter, além do menu de conforto, você também tem aqui a tela de off-road, que mostra o estado do carro. Aqui você consegue ver como é que está a suspensão e escolher outras funções, como temperatura de componentes, potência e torque instantâneo. E aqui do outro lado você também consegue escolher essas telas. E eu particularmente gosto dessas duas, altura de suspensão, indicação de tração e também como é que está o volante. Além da tela de off-road, você tem aqui a tela de performance do carro. Então aqui ele vai te mostrar, por exemplo, dados do veículo, inclinação lateral e longitudinal, também esterçamento do volante e o status da suspensão. Aqui você tem indicações do motor, aqui você tem um cronômetro do carro e aqui você tem o computador de bordo indicando o consumo. Definições, isso aqui é tudo para você poder configurar assistências do carro, parte do veículo, iluminação, os sistemas, como eles vão funcionar. Basicamente esse menu aqui que eu estou mostrando para você, definições, é esse atalho que você tem aqui no touchpad. Ó. Se você apertar, você vai exatamente para aquela função lá. E você também tem aqui a parte de integração de smartphone. No caso aqui eu só estou com um smartphone só conectado. Então a gente consegue ver que é uma central bastante simples e tem mais. Esse menu aqui,
você consegue ter, por exemplo, o atalho rápido para as funções que você mais utiliza, tá vendo? Ó? Você escolhe quais são essas telas que você adiciona e aí fica muito fácil você ir direto para aquela configuração. Aqui também para as funções de acesso ao carro, como Head-Up Display, ligar e desligar o sensor de estacionamento, controle de descida, e se você quiser todas as definições, ele também exibe. Então a gente vê que não é difícil utilizar essa central multimídia. Eu diria que os menus são bastante intuitivos. Você também pode personalizar a iluminação ambiente. Aqui na tela da central multimídia, você vem nesse menu, tem aqui luz ambiente. Aqui em cor, você pode escolher uma cor única, onde você vem aqui e faz a mudança. Ele vai trocar a cor de todo o carro, toda a iluminação do carro vai fazer alteração. Ou você tem aqui padrões de multicores e alguns já pré-definidos, onde eles vão misturar duas cores. Aqui você está vendo um exemplo de como ele coloca essa iluminação aqui por todo o carro. E além disso, você também consegue controlar a luminosidade, se você quer mais ou menos brilho nessas zonas, se você quer controlar elas de forma individual ou simultânea, e até mesmo se você quer alguns efeitos de climatização quando você mexe no ar-condicionado, se você quer uma animação e quando você liga e desliga o carro. Agora vamos ver como é que isso aí fica no carro. Aqui nós temos uma única cor, inclusive eu escolhi aqui um azul. Mas se a gente mudar aqui, por exemplo, para um vermelho, a gente consegue ver uma diferença bem grande. Tem aqui um tom de amarelo. Também podemos colocar aqui um verde. No total, são mais de 64 tons de cores que você consegue utilizar. No Multicolor, selecionando esse aqui, a gente vê uma sutil diferença entre a linha e a iluminação da outra parte. Aqui também, ó. Aqui é o Miami Rose. Você tem esse aqui que é o Burning Blue, que ele vai misturar um tom amarelo nas laterais, na parte de iluminação com as linhas em azul. Você tem esse outro aqui, o Red Moon, que ele vai também misturar linhas azuis com iluminação em vermelho. Esse aqui é basicamente tudo amarelo. Você também tem esse outro padrão aqui, o Malibu Sunset, que ele vai misturar um rosa com azul claro. Então você tem todas essas opções. E quando você mexe no sistema de ar-condicionado, olha só, se eu estou resfriando fica azul, se eu estou esquentando fica vermelho. Depois que ele estabilizou a climatização, ele volta para o padrão de cor que você escolheu. Hora de fazer uma viagem aqui da cidade de São Paulo para Itu. Vou pegar a rodovia agora. Mas antes disso, eu já rodei aqui dentro de São Paulo com a GLE. Quando eu peguei ela, eu zerei o computador de bordo e olha só, eu rodei aí 18 km, né? Velocidade média de 13 km por hora, bastante trânsito em São Paulo, né? Então esses 18 km, 1h27. E eu consegui uma média muito baixa, né? 5,8 km por litro. O que eu vou fazer agora? Eu vou zerar essa média de 5,8, aqui, vamos fazer a restauração dela. Porém, a média de reset ali, eu vou deixar acumulando para até a gente ver um comparativo aí do que a gente teve de cidade e de estrada. Mas agora, essa medição que eu vou ter aqui vai ser só de estrada. Vamos ver se ela consegue ser mais econômica. Vamos conferir a média até agora. Pois bem, tem aqui 9 km por litro. 25 km rodados, só que tem um detalhe aí, em 38 minutos. Eu acabei pegando mais trânsito aí no começo da Castelo Branco do que eu imaginava. E quando a gente pega o acumuladão, desde o momento que eu peguei o carro, 7,2 km por litro. Então, essa marcação aqui, eu vou zerar ela mais uma vez, porque agora eu acredito que eu vou ter aqui sim um teste só de rodovia, sem trânsito, sem interferência. E é isso que eu quero descobrir. Quanto que esse carro vai fazer numa condição moderada de condução, numa condição puramente de estrada. Velocidade em função de rotação, 120 km por hora, nona marcha, e olha só, um pouquinho acima de 1.500 rotações por minuto. A gente vê que é um câmbio bastante longo. E é claro que isso ajuda a economizar combustível, principalmente num veículo como esse. E também fica mais confortável aqui dentro. Afinal, o ruído do motor é menor por conta da rotação mais baixa. Cheguei aqui no meu destino, vamos conferir aí a média. Olha só, 102 km por hora de velocidade média, só de estrada, 36 km, 21 minutos, média boa, 11,1 km por litro. Média boa para um veículo desse tamanho, né?
E você vê ali embaixo aquela folhinha, né, que é o sistema híbrido leve, onde não teve consumo, né, 5 km e 4 minutos. Mas e o acumuladão do dia, né, desde o primeiro momento do carro? Aí tem 2 horas e 27, 8,6 km por litro, 80 km percorridos, e você vê ali que 8 km e 28 minutos o carro não teve consumo. Bom, vamos lá, não que a média seja excepcional, mas para um veículo desse tamanho e com a potência que ele tem, ainda mais da linha AMG, eu acho que tá muito bom. E vocês? Aproveitando também para conhecer o painel à frente do motorista, né? Na Mercedes a gente já sabe que os botões do lado esquerdo controlam o painel à frente do motorista e os botões, né, o sistema touch do lado direito controla a central multimídia. Pois bem, apertando a tecla Home, você tem todas essas telas aqui, e aqui em cima você controla o head-up. Então, pôs para cima está controlando o head-up, pôs para baixo está controlando a tela. Então vamos começar a ver aqui, ó. Essa aqui é a primeira tela, que é uma tela bem esportiva aí. Aí depois você tem essa tela, que é uma tela esportiva. Você vê aqui que tem algumas marcações aqui do lado, né? Tipo temperatura do óleo, temperatura do motor. Aqui do outro lado, como está configurado o carro. Apertando mais uma vez, a gente vem aqui para o visual clássico. Apertando de novo, você tem esse visual sutil para quem quer pouca informação, somente as essenciais. Vindo mais uma vez para o lado, você consegue colocar o mapa de GPS aqui na tela, aí, ó, pelo botão do volante. Olha que legal, você consegue fazer aqui o zoom in e zoom out, né? Você vê que tem aqui uma boa resposta no mapa de GPS embarcado do carro. Apertou mais uma vez, você vai aqui para as telas de assistência à condução do carro. Outra vez, você aí tem a tela de indicação de fora de estrada. Esse aqui é bem útil, né? Porque ele vai mostrar aqui o ângulo de esterçamento do volante, né? Você tem aqui a altura da suspensão. Você tem alguns dados a mais que são importantes no fora de estrada. E mais uma vez, você vem aqui na tela de serviço, né? Aqui ele vai te mostrar, por exemplo, pressão dos pneus, temperatura dos pneus, além de alguns outros detalhes técnicos do carro, né? Nível de óleo do motor, com algumas indicações de temperatura. Então a gente consegue ver que não é difícil de usar esse painel, né? E no menu clássico, por exemplo, aqui quando você vai para cima e para baixo, aí você tem acesso aqui a algumas outras funções, ó. Então você começa aqui no odômetro do carro, depois o computador de bordo A, o computador de bordo B, aqui a indicação de performance de condução, né? Quanto mais estrelinha melhor, aí eu tive uma condução de 4 estrelas, consumo instantâneo, medindo a atenção do motorista, se ele está dirigindo de forma correta, fonte de áudio, e aqui ainda dá para colocar um mapa de GPS no centro da tela. E ainda algumas informações técnicas que vocês estão vendo ali, que a gente consegue exibir, e como o carro está setado no menu de configurações. Então, não é difícil mexer aqui nesse carro. Você só tem que entender um pouco a dinâmica, mas de certa forma, ela, depois que você aprende, é muito intuitivo. Quando você usa aqui a tela do assistente à condução, inclusive com alerta de colisão frontal, ele mostra para o motorista se ele está dirigindo muito perto do veículo à sua frente. Olha, eu vou me aproximar aqui do caminhão que vai à minha frente. Olha o que vai acontecer aqui no aviso. Olha lá, ele coloca essas duas barras vermelhas, indicando assim, opa, você está muito perto do caminhão que vai à sua frente, ou o veículo que estiver na sua frente. Então ele dá essa indicação de modo para o motorista, digamos assim, aumentar a distância e ter segurança. E esse carro não tem só esse aviso passivo, né? Ele também tem um alerta de colisão frontal, que é mais sonoro no caso dele perceber que você está se aproximando muito rápido. Eu vou simular isso aqui agora. Ó, tem um caminhão aí na frente, continuar acelerando, vamos ver se o sistema entra em atividade aqui, ó. Tá vendo? Ele dá o alerta sonoro e pré-condiciona os freios com o objetivo de tentar evitar ou mitigar essa colisão. Uma coisa que fica muito fácil ver aqui nesse carro, a gente sempre fala que o torque é muito mais utilizado pelo motorista do que a potência. E aqui a gente tem um gráfico que mostra exatamente isso. Então aqui do lado a gente tem um torque em Newton-metros. Para você passar para quilograma-força-metro é quase que tirar um zero. E você tem do outro lado a potência em quilowatts. Aí tem que fazer uma conta um pouquinho mais complicada, que 100 quilowatts equivalem a aproximadamente 136 cavalos. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma aceleração suave. Então olha só. Tá vendo? Eu não estou pisando muito no acelerador, mas você vê que o torque já subiu bastante e a potência nem tanto, né?
Então, quando você faz uma aceleração e uma retomada de velocidade, o que está trabalhando mesmo no motor é o torque. Ele é responsável por acelerar ou fazer uma retomada de velocidade. A potência é mais utilizada numa situação de velocidade máxima. Então, olha só, aqui ó, suave, você pode ver que a rotação tá baixa, mas olha o torque já como subiu, ó. O torque já tá ali ó, na casa de 500 Nm, o que dá 50 kg de torque, a potência baixa. Quando você dá o pezão, acelera tudo, aí você vê o torque subindo e a potência também, né? Que é justamente quando você precisa mais da potência com o pé embaixo. Mas a ilustração aqui no painel, ela fica bastante clara para o motorista entender o que ele está utilizando em cada situação. Hora do nosso teste urbano, mas antes algumas considerações. Pessoal, essa daqui é a chave do carro. Claro, né, que vai ter partida aqui por botão. E aliás, a partida é muito suave por conta aí do sistema híbrido leve. Dá uma partida muito sutil. Você praticamente não sente o motor arrancar. Vou aproveitar aqui no teste urbano para usar as telas de off-road, tanto à frente do motorista, como também aqui na central multimídia, tá vendo? Ó? Você tem várias telas possíveis, mas aqui eu vou usar aqui essa de off-road, que traz aqui indicação da altura da suspensão e esterçamento do volante, como também a propulsão do carro. Mas eu comecei por aqui, porque eu vou levantar o carro para fazer o teste. E para isso, ó, você tem esse botão aqui no console. Então, dando um toquinho aqui no botão, você vai ver aí que a suspensão, ó, ela começa a subir, ó. Dá uma olhada ali na indicação azul, tá vendo? Então, ele está levantando aqui o carro. E no painel à frente do motorista também, a gente tem a indicação aqui no canto superior direito, mostrando que o carro está levantando. Apesar dele ter uma roda aro 21 polegadas, é uma roda bem grande, os pneus também são muito largos. E são diferentes as medidas do dianteiro para o traseiro. Mas então tem uma boa área de borracha, o que deve ser bastante tranquilo a gente atravessar aqui os tachões. Não vai ser muito complicado. Outra coisa legal também é o sistema de câmera 360 graus. Então você tem esse botãozinho aqui no console, ó. Quando você aperta o botão, ele exibe aqui as câmeras, né? E aqui nas câmeras você tem, ó, modos diferentes de visão, tá vendo? Câmera dianteira, câmera lateral. E eu vou tentar usar essa câmera aqui, justamente para a gente ver a aproximação ali no tachão, para ver se fica um pouco mais fácil para a gente poder identificar e se ela não apaga aí com o movimento. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser o comportamento aqui do carro no teste urbano. Saindo aí para o teste de tachão, vamos primeiro alinhar aqui o pneu com os tachões, usando aqui a câmera interna. Bom, isolamento acústico, ok, achei muito bom. A parte de suavidade de suspensão, ela não é tão suave assim, até tem que ser um pouquinho mais firme, mas um ponto muito legal, não demonstrou nenhum tipo de fragilidade da suspensão, pelo contrário, o carro se saiu muito bem, mostrando uma suspensão muito consistente. Agora vamos ver aqui a primeira lombada, 30 por hora. Passou bem, não bateu, não raspou, não deu aquela sensação de fim de curso, nada disso. Foi bem tranquilo. Vamos ver a segunda lombada aqui a 30 por hora. Acertando a velocidade e... talvez um pouquinho de extensão máxima da suspensão na hora que ele sai da lombada, mas muito pouco, muito sutil. O importante é que não está batendo, não está raspando, nem indicando fragilidade. Piso desenvelado, isolamento acústico. Excelente acabamento, excelente isolamento acústico. Terceira lombada a 30 por hora, nenhum problema, não bateu e não raspou, tá indo muito bem. O piso desnivelado poderia ser um pouquinho mais confortável, mas é um carro esportivo, né? Quarta lombada, também. Então a gente vê que para aventura urbana, né? Lombada, valeta, buraco, essas coisas, você não vai ter problema. Justamente por isso que existe uma suspensão que você consegue levantar ela para poder atravessar esse tipo de lugar. Mas agora, na nossa manobra de fim de rua, vamos lá, vamos aproveitar, vamos usar as câmeras que o carro tem. Inclusive, vou apertar aqui o botãozinho, olha aí a câmera. Vamos colocar aqui a câmera na lateral. Olha que beleza aí, né?
Fica fácil ver aí o limite da guia. Olha como é bom, tá vendo? Fica bem fácil arrumar o carro ali no limite da guia. Excepcional. Aí. Arrumado perfeitamente, sem ter que rebater espelho, sem ter que fazer nada, né? Muito simples. Vamos passar para a câmera dianteira, até para vocês poderem acompanhar aí o movimento. Vamos lá, né? Fazer a manobra aqui de fim de rua. Vamos parar. Virar todo o volante. Ó, o volante já virou completamente. Vamos lá, até encostar o pneu na guia. Vamos lá, ó. Aqui, pessoal. Encostou o pneu na guia, mas eu tenho aqui os 90 graus, né? Você pode ver aí que ele já acusou aí o sensor dianteiro. Só que agora, vamos engatar ré, vamos voltar um pouquinho para não ter perigo ali, né, de forçar o sistema. Pronto, agora aqui eu já consigo desvirar o volante com segurança. Tem ali a linha de guia dinâmica, tá vendo? Bem tranquilo. E vamos concluir aí a manobra, né? Vamos lá, concluindo a manobra. E aí, pessoal, olha lá, né? É um veículo tipicamente grande, né? A gente saiu aqui não totalmente deslocado para a esquerda, como acontece com picapes médias ou SUV grandes, mas passou bem do meio da pista, né? Então, para o tamanho do veículo, para o tamanho desse veículo, eu vou dizer que o espaço que ele utilizou até que não foi tão grande. Não é um espaço pequeno, mas veículos desse tamanho, normalmente a gente vai mais para a esquerda aqui da rua. Então, ele até que fez uma manobra tranquila, além do que sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, as câmeras 360 graus funcionam muito bem. Então, desde que você tenha um pouco mais de espaço, vai ser tranquilo manobrar o carro. E se você sempre tomar o cuidado de levantar a suspensão quando você tiver em ter que enfrentar lombadas mais altas, valetas e buracos, você não vai ter problema nenhum aqui com esse Mercedes, porque ele vai conseguir encarar essas tarefas com certa tranquilidade. E fora do asfalto, como é que o GLE 53 AMG se comporta? Bom, vamos ver isso agora, mas também vamos ver como é que fica o consumo fora do asfalto. Então, vamos acessar aqui o computador de bordo. Vocês estão vendo ali que está com uma média de 7,4 km por litro no último trecho que eu fiz, mas quando a gente pega aqui o acumuladão com 327 km, 7,1. O consumo está bastante estável, então vamos zerar essa marcação aqui. E agora também vou passar aqui o carro para a tela off-road. E não é só aqui que eu tenho essa tela off-road, né? Aqui na tela da central multimídia eu também consigo ter a informação de fora de estrada. Vamos chegar aqui, ó. Informação de fora de estrada. Aqui eu tenho a altura da suspensão. Aqui eu tenho como está a propulsão, inclinação do carro. E eu já vou aproveitar, inclusive, para levantar o veículo. Olha só, a indicaçãozinha aqui que está levantando. Vocês vão ver aqui que as molinhas estão estendendo. Estou colocando na posição mais alta, justamente para ver aí como é que ele vai se comportar aqui. Eu espero que bem, né? Provavelmente deve passar isso aqui com muita facilidade, mas vamos ver na prática que se vai ser tudo isso. Já aqui no comecinho, o que tem que ser reportado? Estamos numa época de muita chuva, então normalmente esse caminho costuma ser um pouco melhor, que apesar de terra, ele é mais nivelado, mas como nós estamos numa época intensa de chuvas, o que acaba acontecendo aqui? Erosão e vários momentos, né, você tem aqueles buraquinhos que a água vai formando, né? Então o piso está bem mais desnivelado do que normalmente costuma ser. A bem da verdade que o trecho que eu estou andando aqui não é nenhum desafio no fora de estrada, tanto é que vários carros 4x2, como vocês estão vendo, passam por aqui. Claro que todo mundo passa com um certo cuidado, né? Vem mais devagar e tudo mais. Mas o ponto interessante aqui da GLE é que ela tem a suspensão a ar que consegue levantar o veículo. Então, bater e raspar a parte de baixo, nem perto disso. E quando ela cai nos buracos, lembrando, né, que aqui tem uma suspensão preparada e desenhada para ser um carro mais esportivo. Se você comparar, por exemplo, com uma picape média, aqui ainda é mais confortável. Claro que é mais confortável, né? Suspensão totalmente dependente a ar. Porém, quando a suspensão está mais alta, e a gente consegue ver inclusive aqui pelo painel à frente do motorista, desde que você esteja aqui na tela de off-road ali, mais um, ela é menos confortável. Então na posição 0 ela é um pouco mais confortável, mas na posição 1 ela é menos confortável. Mas ainda assim, o que eu posso dizer aqui? Ela está tirando de letra
esse trecho sem nenhum problema. O trecho aqui está bastante judiado. Eu vou dizer que eu não lembro de ter pegado esse trecho, que a gente já fez matérias com outros carros, com tanta erosão como está agora, né? Porque a época de chuva tem sido muito intensa mesmo. Mas o ponto mais legal é a parte do conforto aqui do carro. Somente quando você tem aí as costelas de vaca, ou até aquela sequência de buracos, que aí não vai ter jeito, né? Qualquer carro, qualquer veículo, você vai ter aí um desconforto por causa da condição do piso. Mas no geral, aqui por exemplo, ó, o piso está bastante desnivelado. A gente vê aqui erosões que não tinham antes. Claro, né? Pé d'água atrás de pé d'água vai ficar assim mesmo. Mas o carro vai passando com uma tranquilidade tremenda. Você não sente aquela fragilidade de suspensão, né? Tem alguns carros que quando passam nesse tipo de obstáculo, você escuta aqueles sons mais agudos, né? Parece que alguma coisa, parece que metal tá batendo com metal, ou que tem alguma coisa solta na suspensão. Às vezes nem tem nada, é só a característica da suspensão mesmo. Aqui você escuta o barulho, mas é aquele barulho mais abafado, que mostra que é só o pneu caindo ali no buraco mesmo. Não tem nenhuma indicação de fragilidade. Tá tirando de letra aqui o percurso. Nenhum problema até agora. Terminado aqui o trecho mais difícil, GLE passou numa boa, tá? Nenhuma dificuldade. Mas será que o consumo de combustível foi alto? Então vamos descobrir. Vamos voltar aqui para o painel clássico, onde a gente tem o computador de bordo. Vamos lá, chegando aqui no painel e olha só. Consumo desse trecho aqui que teve 7 km, 4,5 km por litro. Então vocês viram que cavalo anda, cavalo bebe, né? E esse aqui bebe demais. Mas o mais importante, não teve dificuldade nenhuma aí nesse fora de estrada bastante leve. Agora, o quanto que a GLE consegue ser econômica numa condução muito suave? Vou medir isso agora. Indo de Itu para São Paulo, não é uma volta de feriado, mas a estrada está mais pesada porque é domingo. Então eu vou zerar aqui o computador de bordo. Novamente aqui vamos zerar aqui o computador. Pronto, já está zerado, só que tem um detalhe aqui, né? Quando a gente usa aqui o Dynamic Select, que a gente tem aqui a posição Comfort, o detalhe é que aqui o motor não entra na posição Reduced. Para conseguir isso, eu programei aqui o modo Individual, que aí sim, ele vai na posição de motor, digamos assim, reduzido, né? Uma situação mais econômica. Que nessa situação, quando eu tiro o pé do acelerador em alguns momentos, o sistema pode, por exemplo, desligar o motor justamente para economizar combustível. Se o motor não tiver naquela configuração Reduced, ele não faz isso, o híbrido leve não atua. Nessa condição que eu configurei, em alguns momentos isso pode acontecer. Então, o veículo vai ficar mais econômico, por assim dizer. Vamos ver nessa viagem qual vai ser a média final, andando de forma bastante moderada. Aqui eu consigo exemplificar bem o sistema híbrido leve do carro. Se eu tirar o pé do acelerador, olha o que acontece. Ele desliga completamente o motor, né? Até que eu acelere novamente, aí ele liga o motor e engata o carro. Ele faz isso com uma suavidade tremenda por conta do sistema híbrido leve. Mas é importante observar que isso aqui só vai funcionar se o botãozinho aqui de Start Stop não estiver ligado. Ó. Por exemplo, agora, com essa indicação aqui off, o sistema não funciona. Ó. Tirei o pé do acelerador, ele não desliga o motor. Faz aqui a recarga de energia, mas não desliga. Se o Start Stop estiver acionado, né, sem aquela indicação ali no painel, aí sim o sistema funciona. Então, se o motorista não quiser utilizar esse desligamento, basta desligar ali a função do Start Stop. E mais trânsito do que eu imaginava. Mas até o presente momento, ó, você consegue ver a indicação de economia, eu estou com 5 estrelinhas, ou seja, extremamente eficiente a condução. Então vamos dar uma olhada? Olha aí a média. 11,8 km por litro. Né? Se o trânsito tivesse melhor, provavelmente essa média poderia melhorar.
mas com esse trânsito aqui eu acho que ela vai acabar caindo. De toda forma, vamos manter a condução super eficiente. Uma informação importante sobre o sistema de tração desse carro. A gente sabe que ele tem o Formatic Plus, mas aqui pelo painel a gente pode ver como a tração está sendo utilizada. Então agora aqui, estrada, velocidade constante, baixa demanda, olha só, ele está usando apenas a tração traseira. Olha só, eu acelero, ó, somente nas rodas traseiras é que eu tenho a indicação de tração, tá vendo? Porque o carro entende que ele não precisa mais do que isso. E isso ajuda a economizar combustível. Mas o curioso é que quando você está na cidade em baixa velocidade, todas as vezes que você acelera, ele usa a tração nas 4 rodas. Ou seja, ele faz um gerenciamento ativo sempre para priorizar o tipo de situação onde você está conduzindo. Com velocidade mais baixa já em área urbana, olha só como é que a tração está se comportando. Agora ela está integral. Ó. Eu acelero, ó. Você vê ali indicação tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro. Mas se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que normalmente o eixo traseiro sempre tem um pouquinho mais de força, né? Porque esse carro aqui ele é prioritariamente traseiro. Mas vocês viram que de acordo com a situação de condução, ele faz o gerenciamento dos eixos automaticamente. Quase chegando aqui no meu destino, usando sempre aqui o sistema híbrido leve. E olha só, 5 estrelas, ou seja, foi uma condução muito eficiente, né? O carro está registrando isso. Mas vamos dar uma olhada aqui no trecho, olha aí, 12,3 km por litro em 67 km. Bom, é bem verdade que eu peguei um pouco de trânsito, né? Esse trecho aqui era para ter sido feito em torno de uns 50 minutos. Mas, apesar do trânsito, o tempo todo eu fiquei numa velocidade menor porque a estrada estava cheia. Então a gente consegue ver que o máximo que a gente consegue tirar aqui desse monstro é 12 km por litro. Mais que isso, não dá. Uma coisa legal aqui é que no menu de visualização clássica aqui do painel a gente consegue ter um status completo do carro. Além de poder ver o mapa de GPS, a gente tem aí informações da parte mecânica do carro, né? Temperatura de óleo, temperatura do motor, mas também tem a configuração dos modos de condução. Você está vendo aí que eu usei o individual dessa forma. Quando a gente coloca o Comfort, olha lá, ele já mostra ali que o motor já está em Moderate, tá vendo? Ó, um está em Reduced, o outro está em Moderate. Quando a gente passa para o Sport, ele mostra ali o que mudou, e para o Sport Plus. Então aqui você consegue ter um resumo de como você tem cada um dos modos, o que é muito legal. Uma coisa muito legal desse carro é quando você está num semáforo, o que ele faz? Ele produz a imagem à frente do carro na tela da central multimídia. Isso aqui ajuda a diminuir pontos cegos dos dois lados aqui que você não conseguiria ver. E dessa forma, o motorista tem uma visão ampliada. E como é que ele sabe que é um semáforo? Bom, o carro tem um GPS embarcado, né? Baseado nesse GPS, quando você para próximo do cruzamento, ele sabe que tem um semáforo, ele ativa automaticamente essa imagem. Quando não tem semáforo, é só um cruzamento, ele não ativa. De toda forma, isso ajuda e ajuda bastante a diminuir aquele ponto cego provocados aqui pela coluna A dos dois lados, que dentro do carro você tem, mas com a câmera externa não tem. Bora lá para um teste noturno e triplo aqui com a GLE 53 AMG. Então vamos testar o farol dela. Vamos fazer também um teste de consumo e o teste de performance. Bom, o farol é um multi-beam LED e para a gente testar ele direitinho é importante que aqui no painel, canto inferior esquerdo, além do farol estar ligado, tem que ter esse azinho branco aqui, que é o modo automático de funcionamento do farol, né? Então isso para ele poder ter todas as funções automáticas. Vocês também estão vendo aí no computador de bordo, olha só. Tem aqui após a partida e após o reset, após a partida eu vou zerar, justamente para a gente poder ter aí a nossa marcação de consumo do carro. E também vamos fazer a nossa aceleração e a velocidade em função de rotação. Vamos ver como é que o modelo aqui vai se comportar nesse teste noturno. Bora lá! Mas antes de eu sair, eu vou fazer um ajuste aqui no modo de condução, porque olha só, a gente tem vários modos aqui, né? Tem o piso de baixa aderência, tem o individual, o Comfort, o Sport e o Sport+. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui na função de motor. Então olha só, modo Sport, aqui o Comfort está em Moderate, mas se você quiser usar o Reduced,
você tem que configurar no modo individual esse modo aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu voltar aqui para vocês poderem ver, tá vendo? Ó? Você tem que usar ele aqui no modo individual, que ele não coloca o Reduced no modo Comfort. Então eu vou usar esse modo aqui justamente para ver se o carro fica mais econômico e também se ele tem aí a função de desligar o motor enquanto você está dirigindo. Bora lá! Vamos começar testando o farol. Por enquanto, só o farol baixo aceso, a gente vê ali que o azinho está branco, então o sistema matricial ainda não começou a operar. Ele só opera quando a gente tem o azinho aqui no canto na cor azul. Por enquanto, aqui numa área semi-urbana, apenas o farol baixo, que por sinal é muito bom. Tem uma ótima distribuição luminosa, a gente não tem pontos de sombra, o piso está parcialmente molhado, a gente consegue ver que ele tem aí uma iluminação bastante eficiente. Agora eu vou pegar um trecho aqui que praticamente não tem iluminação, até a próxima rotatória. Mas por enquanto apenas o farol baixo funcionando. Não temos ainda aí o funcionamento do modo automático. Mas na hora que eu entrar aqui na rodovia, pegar o acesso que é totalmente escuro, eu acho que ele já vai funcionar. Vamos lá, aqui ainda temos iluminação, agora vamos entrar na área escura. Bom, por enquanto farol em modo normal, pegando acesso aqui da rodovia. Olha lá, já entrou aí no modo automático. A gente vê ali que o farol alto ali está aceso. Ainda não dá para notar muito funcionamento, né? Porque tem carros na via. Então a gente não consegue ver a diferença aí do farol matricial. Pelo menos eu não tô. Agora dá para notar um pouquinho mais ali do lado esquerdo as placas. Vocês podem ver que as placas estão mais iluminadas. Olha só. Olha a diferença ali, né? É como se a placa, se eu tivesse com o farol alto ligado na placa, né? Então ele mantém o farol alto à direita sem aumentar o farol aqui do lado esquerdo. Por enquanto a gente vê o funcionamento. E olha, já uma outra dica aqui, olha o painel do carro. Tirei o pé do acelerador, olha o que aconteceu. O giro em zero. Então o sistema híbrido leve já está operando aqui no carro. Porque eu tenho 0 rotações do motor, o carro está funcionando, a gente está andando aqui numa velocidade. Agora a hora que eu acelero, ele engata a 9ª marcha novamente. Então a gente já viu aí o sistema híbrido leve funcionando corretamente, né? Desengatando o carro e apagando o motor. Aqui a gente tem a indicação do farol ali aceso, por conta do ícone azul, mas eu não estou conseguindo notar muita diferença. Deixa eu mudar aqui para a faixa do lado direito. Agora ficou bastante nítido aí o lado direito, mais iluminado, enquanto o lado esquerdo não tem iluminação. A gente consegue ver bem a diferença. Ó, sem o farol automático, aqui, ligando o farol automático, você consegue ver que ele muda, né? Olha aí o painel, né? Aqui só o farol baixo. Agora eu vou ligar o farol automático. Olha lá, mudou o ícone para azul, e na hora que ele muda o ícone para azul, ele aumenta a iluminação do lado direito. Aí a gente consegue ver... A transição é muito suave do farol. Isso é indiscutível, né? Você tem que prestar bastante atenção para conseguir ver essa transição. Ao lado direito como fica mais iluminado. Ó. Chegando aqui no caminhão, a gente percebe ali ó, a placa do lado direito. Aí a hora que a gente chega mais perto da placa, ela dá mais brilho. Por quê? Porque é o farol alto automático operando. E ele faz isso com muita sutileza. Vamos passar aqui o caminhão para ver se ele volta a iluminar ali o lado direito. Olha só a placa, como ela brilha de repente. É esse o farol alto automático. Mas mais ali na frente, a gente vai ter uma área mais escura. Vamos ver se fica mais nítido essa operação aí do farol automático. Chegando aqui agora num retorno completamente escuro, vou passar o farol agora para o modo automático. Por enquanto só o farol baixo, vocês podem ver no painel, ó, liguei o farol automático. Vamos ver, ó, já acionou o farol automático. Vamos ver se ele, ali no meio do retorno, ele liga todo o farol. Por enquanto ele está com pouca iluminação nas laterais, ainda tem um pouco de iluminação aqui na lateral da via. Agora aqui, ó, vamos ver se ele vai acender tudo.
Olha aí, já acendeu todo o farol. É como se eu tivesse plenamente com o farol alto ligado. É bastante suave, mas olha lá. Totalmente ligado. Tem um carro lá na frente. E ele já está recortando o carro que vai lá na frente. Olha aí. As laterais, elas estão muito bem iluminadas. Perfeitamente iluminadas. Porém, onde tem veículo, ele faz o recorte. É bastante sutil. Mas a gente, olha lá, agora a gente conseguiu ver bem aqui o recorte do caminhão fazendo a rotatória. Olha aí, ó. Olha ele apagando o farol à medida que o ônibus, né? Era um ônibus, era um caminhão. À medida que o ônibus ia passando, ele ia apagando os blocos de farol. A transição é realmente muito suave. Agora ele está aqui com o farol novamente recortando o veículo que vai lá à frente, iluminando as laterais. Funciona muito bem esse farol. E as transições são muito suaves. Gostei do funcionamento. O que vocês acharam? Mais um retorno aqui para a gente poder testar o farol. Tá? Somente farol baixo. Vamos ligar aqui o farol alto automático e vamos ver o funcionamento. Ó, ele já acionou aí o farol. A gente vê que ele está praticamente com o farol alto ligado. Todo o farol ligado aqui. Agora vamos ver se eu pego o carro na contramão. Peguei aqui. Ó, ele já está executando aí o recorte. Agora ele ligou todo o farol alto. A gente consegue ver ali no morro tudo iluminado. O íconezinho azul no painel ligado. Agora a gente vai pegar trânsito aqui na estrada. Vamos ver, ó, se ele vai fazer a gestão. Olha lá, já está fazendo a gestão. Já está fazendo aí o recorte. Mantendo apenas as laterais. Novamente, vou pegar aqui um retorno bem escuro. Vamos ver se eu consigo alcançar aquele carro que vai lá na frente para mostrar para vocês. Olha lá. A iluminação nas laterais. Vamos ver agora aqui se a gente consegue pegar o carro ali para ele. Ó, tudo aceso. A hora que chega no carro, olha ali o recorte. Olha, ó, direitinho o recorte em cima do carro. Ó, a gente consegue ver a iluminação nas laterais sem ofuscar o outro veículo. Agora ali na frente tem um morro. Dá pra gente ver o anteparo direitinho. Olha lá. Ele iluminando as laterais sem fazer a iluminação no carro. Funcionando corretamente aqui o sistema matricial do farol. Com muita precisão. Vamos sair aqui de trás do carro. Olha o morro na estrada, como ele fica mais iluminado à esquerda. Aí quando ele percebe os carros lá na contramão, ele abaixa o farol. Aqui vamos pegar novamente um retorno. Aqui tem uma iluminação de via, né? Então ele não liga o farol alto. Agora aqui é uma parte totalmente escura, com o veículo lá na frente. A lateral da pista está totalmente iluminada, mas aonde tem o veículo, ele não ofusca o outro carro. Aí direitinho o recorte que ele faz. Uma precisão bem grande. E quando a gente passa o veículo, né? Aí o farol começa a funcionar plenamente. E a transição é muito, muito suave. Eu gostei bastante do funcionamento do Multibeam LED. Antes da gente fazer o nosso teste de performance, vamos ver como é que ficou a economia. Pois bem, acessando aqui o computador de bordo, nesse trecho, ó, 17 km que eu rodei, 9,6 km por litro. Foi um bom número aqui, não dá para discutir. E quando a gente vê o acumulado, aí é 7 km por litro, ali com uma média de 23 km por hora. Então você vê que, pelo menos na estrada, andando devagar, você consegue ter uma média um pouco melhor. Agora, será que esse trecho foi eficiente? Olha só. De 5 estrelinhas possíveis, eu consegui 4. Então, realmente foi uma condução moderada. Então, vamos lá para o nosso teste de performance. Vou passar aqui o carro. Vocês podem ver aqui do ladinho, do cantinho, Sport Plus. E vou também mudar o painel. Vou colocar aqui o painel no Super Sport. E vamos lá, fazer a nossa largadinha estolada. Vamos ver aí como é que o carro
se comporta. Até desliguei aqui o ar-condicionado para não ter perda nenhuma. Freio, acelerador saindo. E olha aí, pessoal, 5.22. Nada mal, hein? Agora vamos mudar, já mudei o painel, mas vamos tirar o carro do modo Sport Plus, dá para ver aqui no painel, para o modo apenas Sport. Largadinha estolada de novo, vamos ver aí como é que ele vai se comportar. Vamos lá, freio, acelerador, saindo. E eu consegui aqui 5.07, não dá para entender. O modo Sport foi melhor do que o modo Sport Plus. Agora vamos usar aqui o modo Comfort, dá para ver aqui no painel no cantinho inferior direito, com o ar-condicionado ligado. Você vê que o motor do carro está até desligado, né? Mas eu vou fazer a largadinha estolada. Freio, acelerador, já ligou o motor, saindo. E olha aí, a gente conseguiu 5.09. A gente vê que a aceleração desse carro é efetivamente aí na casa dos 5 segundos. E a velocidade mostrada no painel versus a aferida no GPS? Pois bem, estou usando aqui o controle de cruzeiro. Você vê que ele faz uma pequena variação ali entre 100 e 1, agora 100 km por hora, só que na câmera do GPS 96 km por hora, né? Você está vendo que tem um erro aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 120 km por hora, deixar o modelo chegar aqui no 120, pronto, chegou no 120, deixar ele estabilizar, 119 agora no painel, 113 no GPS, 120 no painel, 114 no GPS. Então a gente vê que tem um erro aqui entre a velocidade mostrada e a velocidade aferida. O GLE 53 AMG indiscutivelmente reúne características importantes. É um SUV para 7 pessoas. Além disso, tem a boa mobilidade por conta da suspensão que pode ser erguida e também tração integral nas 4 rodas. E tudo isso sem abrir mão da sofisticação de um veículo de categoria verdadeiramente premium com performance de esportivo ou super esportivo. 0 a 100 na casa de 5 segundos. Claro que um carro desse não é barato. Pela tabela de janeiro de 2025, olha só, preço público sugerido de impressionantes R$890 mil. E olha, isso aqui ainda não é o topo. Por quê? A gente sabe que existe o GLE Coupé. Nesse caso, ele ainda vai ter aquele motor 63, ou V8, que é montado à mão e é assinado, com mais sofisticação e mais performance. Só que daí o preço vai a impressionantes R$1.300.000. A gente está vendo aqui que é um carro para pouquíssimos brasileiros. Mas quem pode pagar para ter um carro desse na garagem, certamente nesse modelo aqui vai reunir um produto muito útil, né? Vai servir para a família, vai servir para ter ótima performance e ainda assim consegue sair da estrada convencional. Portanto, é um modelo ímpar para quem pode pagar. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.